Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Eduarda e eu tenho 20 anos e estou de volta aqui no YouTube. Esse é meu terceiro vídeo depois que eu contei que eu estaria de volta aqui no YouTube. E se você não viu o vídeo, eu conto um pouquinho sobre mim, um pouquinho do que vai ter de novo por aqui. Então vou deixar aqui nos cards ou então na descrição aqui abaixo para você poder ir assistir. Bom, e como eu tinha dito no vídeo de volta ao YouTube, eu traria alguns conteúdos novos, porque a Eduarda que abriu o canal era uma adolescente, hoje não é mais, então o conteúdo também precisa mudar. E o conteúdo de hoje é falando sobre o tempo de espera. Hoje eu sou uma mulher cristã, se eu não me engano vai fazer 3 anos, acho que é 3 anos que eu me batizei. Eu tinha 18 anos, ou ia fazer 18 anos, estava bem perto. E hoje eu tenho 20 anos. Então, eu ainda sou neném toda essa caminhada, mas eu precisava trazer essa palavra, talvez você precise ouvir. Na verdade, não é uma palavra, é um testemunho muito lindo do que Deus fez na minha vida. Foi uma das primeiras experiências muito lindas, uma das primeiras promessas de tantas que eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida e também vai fazer na sua. Então, eu quero trazer para vocês um testemunho muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar também. E se você é cristã, você vai entender melhor do que eu estou falando nesse vídeo. E se você não é cristã, eu espero muito que você veja esse vídeo até o final, porque Deus provavelmente quer falar com você também. Bom, esse vídeo é para falar como Deus preparou toda a questão da minha faculdade. Hoje eu estudo Publicidade e Propaganda e o meu curso é AD, 100% online. Porém, antes de entrar nesse assunto, eu queria contar um pouquinho sobre a minha vida cristã. Desde criança eu sempre estive no meio cristão. Eu ia para a igreja com a minha mãe me levava, minha avó, minhas tias. Sempre acompanhei muito as minhas tias, que elas iam mais, porque minha mãe não tinha muito tempo, né? Ela trabalhava muito, mas eu sempre estive ali na igreja. Eu também sempre fui uma criança muito sensível espiritualmente. Eu sentia algumas coisas, eu tinha alguns sonhos e eu não entendia ainda. Eu tive muitas experiências. Hoje eu vejo que foram experiências espirituais. Quando eu era criança, morava em Betim. E quando eu mudei aqui para essa casa onde eu moro, que é Belo Horizonte, vamos dizer que eu dei uma afastada, assim, da igreja, do meio cristão. Eu tinha 11 anos quando eu mudei para cá, fiz muitas amizades, eu conheci um mundo totalmente novo, pessoas totalmente novas, assuntos novos, né? Eu era muito infantil naquela época e eu era uma criança que não tinha muita maldade, eu sempre vivi ali no meio cristão, então não tinha muitas coisas externas para eu ver. Quando eu mudei para cá, tiveram muitas outras coisas, muitas outras experiências que eu nunca tinha vivido. Então podemos dizer que eu afastei um pouco dos caminhos do Senhor, porque aqui era um mundo diferente que eu via na outra cidade onde eu morava, e também aqui eu não conseguia ir na igreja, eu não tinha amigas que iam à igreja. Como a minha mãe trabalhava muito, ela também não frequentava mais a igreja, então dispersei, não ia mais na igreja. Até que eu comecei a namorar uma pessoa da igreja, voltei a frequentar a igreja e batizei em 2023, se eu não me engano. Eu estava prestes a fazer 18 anos. Eu não sei exatamente as datas, mas eu vou colocar aqui certinho para vocês. E desde esse momento comecei a ter várias experiências com o Cristo, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível espiritualmente. E ali quando eu batizei, quando me aprofundei, eu ainda estou no processo, né? Claro, como todo cristão sempre estará num processo. Mas quando eu me batizei ali, parece que o mundo espiritual se abriu de forma diferente. E essa introdução foi só um pouquinho para você entender a minha caminhada cristã. Agora vamos começar a falar aonde exatamente eu quero chegar, sobre o tempo de espera. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu tô passando por um tempo de espera neste exato momento, mas de uma outra situação na minha vida. E claro que eu estou aprendendo muito sobre esse processo de espera também, como eu esperei antes. Se você é uma pessoa muito ansiosa, que tem vontade de fazer tudo do seu jeito, que você quer pegar e fazer, que não tem muita paciência para esperar, provavelmente Deus vai te fazer passar por um processo de espera. Deus fez algo muito lindo sobre a minha faculdade, uma promessa muito linda que eu tive que passar por um tempo de espera, que hoje eu vejo até que foi rápido, mas teve um processo ali de espera que eu tive que passar. O meu curso é 100% EAD, 100% online. E eu tenho certeza que Deus preparou esse curso para mim
não foi da forma que eu queria, não foi da forma que eu imaginei, mas foi da forma que eu precisava, foi da forma que Deus sabia que eu precisava. Depois que eu me batizei, o mundo espiritual ficou um pouco diferente. Eu não conseguia mais enxergar as coisas como antes. Era sempre tudo Deus fazendo, e tudo tinha um propósito. E foi exatamente isso que aconteceu na minha faculdade. Quando eu estava formando o ensino médio, eu ainda estava naquela de qual será a minha vida profissional. Eu decidi que eu iria fazer o Enem. Pra falar a verdade pra vocês, eu não estudei muito não, gente. Eu fui na cara e na coragem, eu entreguei o meu melhor na prova. E aí, quando saiu a nota, eu ainda estava trabalhando de jovem aprendiz e eu coloquei a minha nota lá. Eu não sabia exatamente o que eu queria, ainda não trabalhava na agência de marketing, mas queria algo ligado à comunicação, arte, criatividade. E eu apostaria em publicidade e propaganda. Porém, a nota de corte de publicidade e propaganda era um pouco alta e não deu para minha nota. Eu decidi fazer design gráfico. Gente, assim, eu nem gosto de design gráfico, eu gosto do audiovisual. Fui aprovada e mandei a documentação. Só que mal sabia eu que eu não sabia mandar a documentação e mandei algumas coisas erradas. Corri atrás de tudo, né? Mas eu mandei de forma errada. Eu não sabia que eu tinha mandado errado. Mandei 2 vezes e as 2 vezes eu mandei errado. Como esperado, né? Eu não sabia que eu tinha mandado errado, mas como estava errado, era esperado e não ser aprovada a documentação. E minha documentação não foi aprovada e eu fiquei extremamente chateada. Porém, nesse período, eu não sabia, mas Deus já estava trabalhando em mim nesse tempo. Eu ainda não tinha uma intimidade grande com o Senhor, eu não conseguia escutar a voz dele, né? Na verdade, não é que eu não conseguia, mas eu não identificava que era a voz do Senhor. Ainda não tinha a maturidade de saber que uma palavra ali, lendo a Bíblia, seria onde Deus falaria comigo. E Deus fala com a gente de várias formas. Como Deus é um pai que cuida, é um pai que conhece o seu interior, conhece você, ele sabia que se me mandasse algo na palavra, eu não saberia. Como Deus é um pai que ele conhece os seus filhos, ele sabia que eu precisava escutar da boca de outra pessoa o que ele precisava me dizer. Foi quando eu estava numa igreja onde eu congregava, não conheci o pastor, só lembro o nome dele, gente, era pastor Mateus. Ele foi entregando algumas palavras de Deus para algumas pessoas. E ele tinha falado que não era para eu poder me desesperar. Sobre a minha faculdade, Deus estava cuidando e que iria acontecer. Gente, aquilo ali eu me agarrei tão forte, naquilo ali tão forte, com palavras de tanto alívio, de ufa, Deus viu o meu sofrimento, Deus viu o que eu estava passando, eu precisava que ele falasse comigo. Como Deus amoroso, um pai tremendo que conhece a gente, ele sabia que eu precisava dessa palavra. E eu me agarrei muito a ela. Passaram-se tempo, né? Eu fiquei super desiludida em 2025. Eu falei, não quero mais saber de faculdade, eu não tô nem aí, eu não quero fazer mais, eu vou viver na loucura, eu vou estudar por mim, não quero saber de faculdade. E aí foi quando um amigo meu, Paulo, gente, esse amigo, ele é muito abençoado por Deus, falou comigo, Duda, vai ter ProUni de novo, pelo amor de Deus, bota sua nota lá, tenta, vai que dá certo. Eu falei, não sei. Ele já tinha me falado 2 vezes. Uma vez eu não ouvi, que foi no início de 2025. Mas no meio de 2025, que abriu outro ProUni, ele me falou, olha, tenta, vai lá, vai dar certo. E eu tentei, coloquei minha nota lá e fui aprovada em publicidade e propaganda, 50% de bolsa. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu lembrei que a promessa de Deus tinha se cumprido naquele momento. Quando eu vi que eu tinha passado, que eu ia começar a cursar, mesmo que tenha sido 100% EAD, mesmo que não foi da forma que eu imaginei, mesmo que não fosse presencial, foi da forma que Deus queria que fosse. E na hora que eu vi que eu fui aprovada e que a documentação toda deu certo, gente, eu senti que a promessa de Deus tinha sido cumprida. A palavra que Ele me deu aquele dia tinha sido cumprida. Isso aconteceu, se eu não me engano, Ele me deu a palavra, foi em 2024. E agora, em 2026, eu comecei a fazer a minha faculdade. Comecei assim, no meio pro final de 2025, eu comecei minha faculdade. E nesse tempo de espera, Deus me mostrou que as coisas acontecem na hora que Ele permite acontecer, quando Ele permite acontecer. E eu vejo que a forma que Ele fez foi um cuidado comigo. Eu não daria conta de estudar presencialmente.
Porque uma das minhas orações a Deus foi que Ele me desse um trabalho tranquilo, um trabalho que eu gostasse e que eu não tivesse que me desgastar muito, porque eu não consigo fazer muitas coisas, eu fico muito desgastada, fico estressada. Eu não queria que fosse dessa forma. E hoje eu vejo que o meu trabalho ele é muito flexível, o meu estudo é muito flexível, e eu tenho que ter o quê? Disciplina. O que Deus precisava é treinar em mim também a disciplina, e hoje estudando EAD eu vejo que eu preciso muito de disciplina. Então nesse tempo de espera, eu precisei confiar, eu precisei entregar tudo a Cristo. E eu entendi que as coisas acontecem no momento propício. Deus prepara a gente. Eu não estava preparada naquele momento. Porque hoje eu tenho uma rotina que eu tinha pedido a Deus. É flexível, é tranquilo. Eu não preciso ficar estressada. Eu não preciso pegar ônibus cheio e ficar estressado. Eu não preciso ir para a faculdade, desgastar fisicamente. Então eu vejo que tudo aquilo que aconteceu, a frustração de não ter passado, o tempo que eu esperei para que as coisas se cumprissem, que não foi nem um tempo muito longo, mas para mim foi uma eternidade naquele tempo, naquela época, me mostrou o cuidado de Deus, como Ele ouviu minha oração de todas as vezes que eu pedia, que eu não queria ter um trabalho cansativo, uma rotina desgastante, eu queria algo leve, algo flexível. E essa foi a primeira promessa que eu vi, que Deus me mostrou que, olha, eu tô aqui com você, eu cuido de você. E o que eu realmente preciso falar com você hoje, através desse vídeo, é se você tá passando por um tempo de espera, seja de um relacionamento, um emprego, um estudo, seja qual for o tempo de espera que você está passando nesse momento. Confia, no tempo dele vai acontecer. Se dedica no que você está fazendo, continua orando, pedindo para que Deus prepare o seu coração. Mas então, esse foi o vídeo, foi esse meu testemunho. Deus faz coisas lindas, vai fazer coisas lindas e maravilhosas na nossa vida, porque nós somos amadas, nós somos cuidadas e o nome do Senhor precisa ser proclamado, os nossos testemunhos precisam ser falados. E eu não quero apenas registrar os momentos da minha vida aqui, eu quero trazer algo para você, algo que acrescente sua vida. E se você gostou desse vídeo, se você precisava ouvir essa palavra, curte o vídeo, manda para uma amiga que você sabe que ela também está passando por esse processo de espera. E se você tem passado por algum processo também, ou se você já passou por um processo de espera, compartilha aqui comigo nos comentários, que eu quero muito saber como você lidou, o que você fez, como você orou, como você buscou a Deus, como Deus te tratou nesse processo de espera. Eu quero muito que você me conte também. Mas enfim, era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje e aguardo você no próximo vídeo. Tchauzinho!